Bem, pessoal, vamos então aqui dar sequência à apresentação sobre a indústria do petróleo, né? Essa apresentação aqui ela já é mais direcionada para a parte de refino, né? Então nós vimos lá muitos dos processos que acontecem antes, né, do petróleo chegar nas refinarias, efetivamente, e depois que eles chegam na refinaria existe uma série de processos que são feitos lá, onde o principal deles é a destilação. E nesse processo você vai retirando os múltiplos componentes da mistura do petróleo, e cada um desses componentes tem alto valor agregado e vai ser então comercializado para atender o consumo do país. Uma questão importante é que na apresentação de destilação, que eu tinha falado de torre de destilação, eu já falo um pouco sobre o processo de destilação, refino. Então eu vou passar um pouco mais rápido aqui nessa apresentação, mas vamos seguir em frente, né? Falar um pouco de um processo que acontece antes de se entrar com o petróleo efetivamente nas torres de destilação, que é a retirada do sal do petróleo, através de dessalgadoras, né, e o processo de dessalinização, a necessidade de pré-aquecimento dessa mistura de óleo, né, antes dela entrar na torre atmosférica, depois passando pela torre a vácuo e por último indo para a unidade de craqueamento catalítico, que normalmente são esses três processos que conseguem dar conta de dividir ali os múltiplos componentes do petróleo em vários subprodutos que vão ser comercializados. O refino do petróleo, né, consiste em dividir o óleo bruto em cortes de faixas de ebulição características, denominadas frações. Então, quando a gente fala fração do petróleo, outra fração do petróleo, é porque cada componente dessa mistura de óleo bruto que chega, ele tem um ponto de evaporação específico. E através desses diferentes pontos de evaporação, se mantivermos controlada a temperatura nesses pontos ao longo de uma torre de destilação, você garante que você tem uma alta concentração desse tipo de componente naquela região da torre de destilação. Então você, logicamente, tem outros elementos ali também, mas você tem garantia de que os elementos que foram vaporizados por temperaturas mais elevadas, eles estão isentos dos elementos que não conseguiram ser vaporizados, né? Foram arrastados para baixo no processo da destilação. E aí você vai retirando do topo até ali mais ou menos na zona intermediária com uma série de produtos que tem diferentes frações de combustível, né? Basicamente combustível que você tira disso. A variação das condições de aquecimento promove a vaporização de compostos chamados leves. Né? Nós falamos disso também na outra vez, na destilação, essa questão dos leves e dos pesados. Né? Então, basicamente, aqui você tem um esqueminha, um diagrama bem simplificado, que mostra que o petróleo, quando chega na refinaria, ele tem que ser dessalgado na dessalgadora, depois aquecido, e ele entra numa torre de destilação atmosférica. Esse processo de aquecimento fornecido, né, pelo forno, que foi um equipamento que nós vimos lá na P1, que é um equipamento que promove carga térmica nas unidades industriais, a partir de queima de combustível, né, ele já deixa o petróleo já em condições praticamente de começar a separar os seus componentes por evaporação. E ele joga essa mistura bem aquecida dentro da torre de destilação, que é um gradiente, né, de temperatura que você estabelece, onde você vai tendo perda de calor do ponto onde está mais baixo até o ponto mais de cima. E aí você vai tendo os elementos ali saindo em função disso. Aí esse produto, essa mistura, quando ela é enviada para a torre atmosférica, de destilação atmosférica, ela separa basicamente esses componentes que estão colocados aí. No ponto mais extremo, né, onde você tem uma alta vaporização, que é o GLP, porque o GLP ele é gás liquefeito de petróleo. C3 e C4, né, que é propano e butano, ele consegue ser evaporado com uma certa facilidade. Então, com a temperatura relativamente mais baixa, que é o ponto mais alto da torre, você tem vapor de GLP. Aí outros produtos que não são tão fáceis de serem vaporizados, eles têm que estar em temperaturas mais elevadas. Aí você vai descendo, se aproximando da fonte térmica aqui, que é esse ponto intermediário da torre de destilação atmosférica que recebeu a carga do forno. Aí você vai tirando outros combustíveis. Por exemplo, a nafta é um combustível que é utilizado para a parte de aviação, tá? Gasolina, que é uma alta quantidade de gasolinas que a gente precisa
no país para poder atender a demanda nacional, e só as torres de destilação atmosférica não são suficientes para retirar toda a gasolina do petróleo que o país precisa. Então a gente vai para a unidade de craqueamento catalítico, que ele vai otimizar ainda mais esse processo, retirar mais gasolina ainda que exista no petróleo, no resíduo do petróleo. Querosene, que é um combustível também utilizado, o óleo diesel também, que é utilizado também para movimentação de máquinas e equipamentos, caminhões, etc. O subproduto da destilação atmosférica, ou seja, aquilo que não consegue ser ali vaporizado, né, se transformar em produto limpo ali na torre atmosférica, ele é encaminhado para a torre de destilação a vácuo. O que a torre de destilação a vácuo vai fazer? Ela vai trabalhar com a pressão um pouco reduzida se comparada à pressão atmosférica, e nesse processo você consegue, com o mesmo perfil de temperatura ou uma temperatura às vezes até mais baixa, vaporizar elementos que você não conseguiria vaporizar na torre atmosférica, porque você teria que fornecer muito calor nela, fazendo com que esse material viesse a se degradar, porque esses hidrocarbonetos, alguns deles são sensíveis a temperaturas muito elevadas. Na torre a vácuo você consegue reduzir a temperatura porque você está trabalhando com a pressão abaixo da pressão atmosférica. E aí você retira basicamente esses dois componentes aí, que é o gasóleo, né? O leve e o pesado. O gasóleo ele é utilizado muito para combustível da indústria marítima, né? Algumas embarcações não utilizam diesel, né? Eles utilizam gasóleo, que é um produto de mais baixo valor agregado, ou seja, mais barato, e que dá uma autonomia para as embarcações poderem se deslocar. Essa destilação a vácuo, ela tira tipo assim, o que é de bom ainda desse óleo que foi processado já pela atmosférica. E o que sai como resíduo da destilação a vácuo não é totalmente jogado fora, ele ainda segue para outra unidade para ser processado, tentar tirar o máximo possível disso, ou esse resíduo vai ser utilizado na indústria de asfalto para poder gerar o capeamento que a gente tem aí das vias, né? Já o processo de dessalinização, que é aquele que acontece antes de entrar na torre de destilação, ele tem como objetivo remover sais, água e partículas sólidas do petróleo antes de seu refino. Dentre os compostos removidos nessa etapa, destaque-se o MgCl2, que tem a capacidade de formar HCl, que é ácido clorídrico, responsável por corrosão acentuada nas torres de fracionamento e nas linhas de transporte. Então, assim, o óleo já foi transportado, já chegou ali na usina, na refinaria, com esses sais, e agora você tem que retirar esses sais, porque a torre de fracionamento é um equipamento sofisticado, um equipamento de alto valor instalado, então a indústria não quer que esse equipamento tenha problemas de corrosão nas tubulações, nos trechos dela, nem nada disso. Então eles usam esses métodos para retirar o HCl aí, como a dessalinização. Além disso, previne sólidos que venham a se depositar em linhas de trocadores de calor e tubos de fornos, provocando entupimento e prejudicando a troca térmica. A gente chegou a falar isso quando a gente falou de trocadores de calor e forno, né? Um dos problemas da indústria do petróleo é que se você passa o fluido, né, com uma vazão baixa demais, esse tempo nos tubos, nos passes dos fornos e trocadores de calor, devido à alta temperatura ao redor deles, pode haver um processo de queima desse produto, desse óleo, ao redor. E esse processo acontece mais em função dos sólidos dissolvidos no petróleo. Então, se você conseguir retirar esses sólidos a partir desse carreamento de água salina para fora do óleo, você vai dar maior vida útil, por consequência, às torres de destilação, trocadores de calor e fornos. É uma etapa de pré-aquecimento que acontece também antes, né, com a bateria de trocadores de calor que aquecem esse óleo cru ao mesmo tempo que resfriam outros produtos acabados que deixam a unidade. Então, na hora que o processo está lá separando aqueles múltiplos componentes da mistura do óleo, por exemplo, diesel, gasóleo, o que for, essas correntes elas saem aquecidas. E o óleo cru que está entrando, ele está entrando frio, né? Mais ou menos frio. Então você usa ele como um trocador de calor do tipo resfriador, ao mesmo tempo que você do tipo intercambiador. Ao mesmo tempo que você está resfriando as correntes que você quer resfriar lá para armazenamento, transporte, transferência, você está fazendo um pré-aquecimento do óleo cru que vai entrar na unidade para ser processado. Então você minimiza gastos com combustível, favorecendo aí a troca térmica e otimizando essa questão. Nessa etapa, o petróleo cru pré-aquecido recebe uma carga de água de processo, né, que é a etapa de dessalgação.
para fazer a lavagem do óleo, né? Seria uma espécie de lavagem do óleo. Nesse momento, a água dissolve os sais que estão incorporados ao óleo. Na dessalgadora, que é um equipamento específico para fazer esse tipo de processo, você gera um campo elétrico através de dispositivos que consegue provocar uma espécie de coalescência dessas gotículas de água. O que é isso? As gotículas de água elas vão se agregar e vão formando gotas maiores. E essas bolsões de água vão se depositar mais facilmente no fundo. E quando elas fazem essa deposição, essa água que foi inserida no óleo e eletrizada, virando esses bolsões, carrega o sal para o fundo. E você extrai isso por dreno. Então, quando você retira a água, é que você retira o sal desse óleo. Então, é isso que está colocado aí, né? Acontece nesse primeiro parágrafo, removendo as impurezas. E esse petróleo dessalgado, então, ele é bombeado e atravessa uma nova bateria de trocadores e segue para o fracionamento. Então, você sempre tem que tentar manter o óleo mais ou menos aquecido, para facilitar em termos de economia de energia na hora que ele chegar na torre de destilação, ou seja, menos calor que você vai precisar fornecer para ele para poder fazer ele se vaporizar, ao mesmo tempo também que você facilita o processo de bombeio, porque para uma bomba é muito mais fácil você bombear um fluido que está aquecido, que ele flui mais facilmente pela tubulação, do que um fluido que está mais frio, que ele vai ter uma viscosidade maior e vai resistir mais à energia cinética que é fornecida para ele na bomba. Algumas imagens aí que não estão tão boas assim, mas pode passar uma ideia para a gente do tamanho, né, de uma dessalgadora numa usina, né, de petróleo, então de refino de petróleo, uma refinaria. Então você tem que imaginar que esses equipamentos, né, às vezes vão ter que refinar, vão ter que dessalgar todo o óleo que vai ser refinado nas refinarias do país, né, em cada refinaria, e o país produz, né, e refina uma quantidade enorme de barris de petróleo por dia. Assim. E ao longo de semanas, meses e anos, esses equipamentos têm que aguentar o tranco e eles têm que ter também um volume que consiga processar toda essa matéria-prima. Uma ideia aí de proporção, né, uma dessalinizadora do lado de pessoas técnicos fazendo inspeção. Um diagrama aqui que mostra dois processos. Esse primeiro, o da dessalgação química, que é quando você acrescenta um produto químico no petróleo. Esse produto químico é que vai fazer esse processo de coalescência da água que foi injetada no petróleo. Está mostrando aí, na descarga da bomba ele injeta a água, isso passa por um aquecedor, passa por uma válvula misturadora e num decantador, que faria às vezes a ideia da dessalgadora, acontece essa deposição da água coalescida no fundo, pela questão química, né, carreando o sal, e o petróleo dessalgado saindo por cima. Nesse outro diagrama aqui, o que a gente já tem é a água de processo sendo inserida antes e depois do aquecedor, e o processo de coalescência dessa água, né, depois dela passar pela válvula misturadora e entrar agora num reservatório, num vaso, né, que é a dessalgadora em si, existe um dispositivo elétrico que vai mandar aquele campo elétrico que tinha sido mencionado antes, que provoca a coalescência da água nesse ponto aqui, então carreando o sal e saindo pelo dreno, enquanto o petróleo dessalgado vai por cima. Então são dois diagramas semelhantes, né? Um trabalhando com produto químico e o outro trabalhando com dessalgadora elétrica, né? De arco elétrico. Aqui um outro diagrama aqui que mostra um pouco mais refinado, né? Mostra que existe um pequeno sistema de controle de nível na dessalgadora, né? Que não deixa de ser um reservatório. E ele vai controlar o nível de quê? Ele tem que medir o nível de água salgada, né? Está se retirando o sal do petróleo que vai se formar no fundo dessa dessalgadora. Então, o controlador de nível tem que receber informação do transmissor de nível e enviar um sinal para a válvula para ela abrir quando esse nível de água estiver se elevando lá dentro da dessalgadora. E todo esse processo aí, tanto do petróleo chegando na dessalgadora quando saindo dela, ele passa por baterias de trocadores de calor com correntes quentes do processo para poder ir mantendo ele sempre aquecido. E esse processo todo de circulação, né, de fluido é feito por bomba, né, fornecendo energia cinética. Aí entramos na etapa de fracionamento da destilação atmosférica. Né? Essa etapa ela vai remover no topo da coluna de destilação como GLP,
né, gás com efeito de petróleo, utilizado como combustível doméstico, e nafta leve, usado como combustível para aviação. Então o GLP eu falei já na outra videoaula, é o gás liquefeito de petróleo, basicamente os componentes do seu carboneto C3, propano, e C4, butano. Esse gás ele vai ser utilizado basicamente para preparação de comida, né, no fogão das casas. O produto restante dessa redução é chamado produto de fundo da torre, ou cru reduzido. Segue para a próxima etapa de fracionamento. Então mostrando aqui um diagrama da torre de destilação que tira ali GLP por cima, tira nafta leve GLP lá no topo da torre de destilação, mas em pontos intermediários vai tirando outros combustíveis, como óleo diesel, querosene, nafta pesada. Então a torre de destilação atmosférica ela recebe o petróleo que foi aquecido por um forno. Então o forno fornece com calor para elevar bem a temperatura desse petróleo e ele já entra na torre de destilação já em ponto de evaporação ali dos seus componentes. E logicamente se estabelece um fluxo ascendente rico em vapor de leves e descendente rico em pesados, e esse pesado ele vai sendo retificado através de injeção de vapor, assim como os outros combustíveis também que vão saindo vão recebendo também injeção de vapor para serem retificados, né? Tentar tornar ele fluido ali e com a concentração necessária para que eles possam ser comercializados, porque nem sempre o produto ele pode trabalhar, né, com esse nível de concentração tão elevado assim. É como se eu estivesse trabalhando um pouco para diluir ali o processo, né? E o vapor que é injetado na base da torre de destilação continua mantendo a fonte térmica que é necessária para que a evaporação aconteça. Lá no topo tem aquele clássico processo de refluxo que nós já mostramos na aula de destilação, e a retirada ainda de água ali do processo em alguns pontos intermediários. A coluna de destilação a vácuo seria um segundo estágio de destilação que é feito, né? Ela vai operar com a pressão de 100 ml de mercúrio, que equivale mais ou menos a 2 psi abaixo da pressão atmosférica. Essa redução de pressão ela vai permitir que sejam separados outros componentes do petróleo. Componentes estes que não foram removidos na etapa anterior, pois o aquecimento necessário para isso provocaria essa tal decomposição térmica. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Por que o pessoal usa a torre de destilação a vácuo e não tenta retirar tudo na atmosfera? É porque a temperatura que é necessária elevar na atmosférica para que esses componentes mais pesados fossem retirados, fossem evaporados, poderia vir a criar um processo de decomposição térmica, degradação mesmo do material, do produto. E isso não se deseja porque aí você está gastando dinheiro, está queimando literalmente dinheiro. Aí um diagrama aí que mostra essa torre de destilação a vácuo, onde você tira ali em pontos intermediários o gasóleo leve, gasóleo pesado, e o produto de fundo da torre, que eles chamam de sloop. E esse produto muitas das vezes é retirado ainda ali óleo combustível e uma parte disso asfalto. O processo de aquecimento dessa mistura ainda é feito por forno, né, antes dela entrar na torre, e a torre tem um processo lá de gerar GLP, ainda algum GLP no topo lá, um gás que vai ser vaporizado no topo, e vai passar pelo trocador de calor para retirada de água e tal, e vai ser enviado para a atmosfera ou para flare, porque provavelmente o volume produzido é muito pequeno. Aí tem um diagrama um pouco mais completo aqui que mostra essas etapas. Basicamente eu queria que vocês focassem aqui nessas torres de destilação atmosférica e a torre de destilação a vácuo. E elas é que foram explicadas antes aqui, que liberam esses componentes. Por exemplo, na atmosférica, gás, nafta, querosene, diesel leve e diesel pesado. O fundo dela passa por forno e vem para vácuo. A vácuo tira o que? Gasóleo pesado, gasóleo leve e o resíduo de vácuo que vai para a parte de asfalto. Então ainda sai algum gás aqui pelo topo da vácuo, sai um grande volume de gás no topo da atmosfera, que tem que ser liquefeito aqui, que tem que ser retirado. A dessalgadora que recebe o óleo cru, né? Tira o sal, recebe o fluxo aqui, passa pela troca térmica, tá vendo? Fazendo a bateria de pré-aquecimento, pegando o que? O processo que gera o querosene e o diesel leve.
Então o querosene aquecido, o diesel leve e o diesel pesado aquecidos trocam calor e aquecem o óleo cru que está chegando. Já eles perdem calor e vão se depositar e vão ser bombeados para algum lugar. Então esse processo aqui de pré-flash, estabilizador, são processos que se faz antes de entrar efetivamente com o óleo nas torres. Você já tira aqui algumas coisas, principalmente gás, que é coisa que está assim, em ponto de evaporar mais facilmente, com menos calor que é fornecido para ele. Dentre os compostos separados nessa etapa estão o gasóleo leve, ligeiramente mais pesado que o diesel, podendo ser misturado ao diesel, e também o gasóleo pesado, que será a carga para a etapa seguinte, que é a etapa de craqueamento catalítico, onde se extrai o GLP e a gasolina, e o asfalto como produto de fundo. Então é esse que sai da torre a vácuo. Então depois de passar pela atmosfera e passar pela vácuo, vai para a unidade de craqueamento catalítico. Esse processo de craqueamento quer dizer quebra, tá? Quebra, retirada, catalítico, porque utiliza catalisadores, que são particulados sólidos com propriedades específicas que geram uma reação química que libera calor, tá? Em contato com o óleo, né? E submetido a uma determinada pressão e temperatura. Então, nesse equipamento, o que você faz basicamente é promover uma reação química para poder vaporizar ainda mais coisas ali, tirar a gasolina do restante do gasóleo pesado que segue, né, que veio de lá da torre de destilação a vácuo. Ele tem a capacidade de controlar muitas variáveis de processo, né, o equipamento, né, de craqueamento catalítico, e dá uma maior flexibilidade sem custo de adequação da produção à demanda de mercado. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele consegue ainda tirar mais proveito, né, e atender a demanda de mercado com relação à gasolina principalmente. O processo ele permite a transformação de frações residuais com valor comercial quase nulo, né, em produtos nobres como gasolina e GLP. Então gasolina e GLP tem valor agregado alto, o gasóleo pesado não tem. Do ponto de vista ambiental, diminui os resíduos depositados no meio ambiente, visto que os resíduos de outros processos podem ser utilizados como carga dessa unidade. Então é como se ele estivesse tratando aquilo que ia ser jogado fora para poder extrair mais coisa ainda daquilo. Tem algumas imagens aqui desse equipamento que eu peguei em alguns sites aí e trabalhos de mestrado, mas é difícil, assim, a indústria não libera muito imagens e diagramas de qualidade desses processos. Então tem alguns elementos aqui que às vezes fica difícil a gente entender muito bem como que funciona, né, o processo. Mas ele é basicamente, tem uma outra figura mais adiante aqui que ela explica melhor como que essas etapas todas, essas partes todas aí da unidade de craqueamento catalítico operam para poder fazer essa retirada. Ele pode ser dividido em 4 seções: conversão, fracionamento, recuperação de gases e tratamento. Então, durante a unidade de craqueamento catalítico, o processo de craqueamento catalítico, essas são as 4 coisas que acontecem. E de que forma, digamos, acontecem? A chamada carga da unidade, ela chega a partir do bombeio, né, de gasóleo pesado através de uma bateria de pré-aquecedores. Esse produto é ainda elevado a temperatura dele quando ele passa por um forno, e esse óleo ele tem que subir por uma estrutura, tipo uma tubulação bem estreita, chamada riser. Então esse riser aqui vai jogar o óleo mais aqui em cima. Ele recebe uma injeção de vapor para ele ficar no ponto de fluidez necessário, né, e concentração necessária para entrar na separação. E é nessa separação que dentro do vaso separador é que ocorre o processo de retirada de gás de GLP que vai para a fracionadora. Então, gases aqui que saem pela essa unidade de craqueamento catalítico saem aqui no topo do vaso de separação. E esse óleo aqui ele está sendo submetido a esse nível de vapor. Percebam que durante o progresso do óleo saindo do forno e subindo no riser, você tem uma injeção de catalisador, que é o que eu falei, que são os particulados sólidos que são inseridos junto com o óleo, que promovem esse efeito químico que faz a separação. Então, quando ele chega no vaso separador aqui, ele já está sob efeito da reação química que está acontecendo quando você insere o catalisador no óleo que sobe pelo riser. Então, aqui em cima, o vaso separador é só para conter a reação química que vai acontecer, conter o gás que vai ser gerado e direcionar ele para algum lugar.
Esse processo aqui, nesse momento, o óleo aqui na altura do retificador, no fundo do vaso separador, ele está cheio de catalisador, que já fez o serviço dele, que é o quê? Gerar o gás a partir dessa reação química. Só que esses catalisadores eles têm alto valor, tem um custo alto, né? São minérios, às vezes, difícil você encontrar, combinar eles, formar esses catalisadores. Então você tem que regenerar o catalisador, que é o quê? O catalisador ele consegue promover essa reação química se ele está em contato direto com o óleo ali. Mas, ao mesmo tempo, o processo de expansão térmica provoca aquele fenômeno de coqueamento que nós falamos dentro do próprio catalisador, na superfície do catalisador, fazendo com que ele passe então a ficar meio que sem capacidade de desenvolver a função dele. Por quê? Porque é como se ele tivesse uma superfície, uma camada isolante do processo de químico que ele desenvolve. Então esse catalisador volta, né, logicamente com óleo ainda ali, com gasóleo, e é direcionado para um equipamento que é o chamado regenerador. O regenerador é como se fosse um soprador de ar quente, muito quente, que consegue soltar esse produto da queima do gasóleo, fruto, né, dessa reação química, que está cobrindo a superfície dos catalisadores, consegue separar isso dos catalisadores. E aí você retira os catalisadores para um lugar, pela câmara de expansão lá e tal. E aí o restante do processo ele consegue fazer isso, consegue separar o catalisador do resíduo de gasóleo queimado. E depois reinsere esse catalisador no riser de novo e fica fazendo esse processo continuamente. Então esse é basicamente o funcionamento de unidade de craqueamento catalítico. Aí cada um dessas etapas está sendo explicadas aqui nesses próximos slides, né? Falando aqui a função do riser, explicando como que acontece a coisa, né? Fala um pouco da alta velocidade de escoamento, né? Você frear essa velocidade de escoamento do fluido e promover ainda mais a separação. Tá vendo aqui, ó, o papel do vaso separador é promover uma separação através da diminuição de velocidade dos vapores em ascensão. Então o riser vem vaporizando bem veloz e isso tem que ser reduzido e isso acontece no vaso separador. Eventualmente, partículas finas de catalisador sobem com os hidrocarbonetos e são retirados por ciclones. Então, existe um outro equipamento que ainda tira, né, dos gases que estão sendo gerados pela unidade de craqueamento catalítico qualquer partícula fina de catalisador que possa ter subido junto com o gás ali, porque a vazão de gás sendo alta você provoca sempre arraste, né? No fundo do vaso separador, os catalisadores com coque descem para o retificador, pois ainda possuem um pouco de vapores de hidrocarbonetos. No retificador recebe uma contracorrente de vapor, permitindo maior recuperação de hidrocarbonetos. E depois segue para o regenerador, que é onde ocorre a queima do coque alojado no catalisador. Essa combustão ocorre devido à alta temperatura com que o catalisador entra no regenerador, cerca de 500 graus, a presença de coque na superfície deles e grande vazão de ar aquecido injetado na parte inferior do regenerador. A queima do coque, além de regenerar o catalisador, libera grande quantidade de calor. Essa grande quantidade de energia liberada é transportada junto com o catalisador regenerado até o riser e é a maior fonte de calor do processo de craqueamento. Ela contribui para o aquecimento da carga e para suprir necessidades térmicas das reações. Então a reação ela acontece com um determinado nível de temperatura, que é iniciada ali pelos pré-aquecedores, aumentado pelo forno, mas que só se concretiza mesmo depois da reação química que acontece quando os catalisadores entram em contato com o gasóleo. Então, pessoal, basicamente, assim, falando em termos de refino de petróleo, a gente sabe então que tudo que a gente consegue hoje em dia de combustíveis no mundo e até matéria-prima para a indústria petroquímica para fazer uma série de outras coisas, plástico, polímeros, isopor, indústria do asfalto, tudo isso, né, todo esse ramo energético do petróleo, ele está relacionado intimamente com o processo de refino, para o que acontece nas refinarias. Nas refinarias você tem uma grande quantidade de equipamentos como esses que eu falei aqui, né, e produzem uma grande quantidade de produtos que são comercializados e consumidos aí todos os dias no país e que determinam aí relações econômicas e políticas no mundo. Tá bom? Então, encerrando aqui a parte de refino, depois eu vou fazer uma outra apresentação sobre a parte de processamento de gás natural.